Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a Z104 Azure Administrator, vamos falar sobre endereçamento IP na nuvem e tudo o que você precisa saber para ganhar o PES no seu teste. Então, bora pro conteúdo! Então vamos falar um pouco sobre endereçamento IP na nuvem, como que isso funciona, quais são os modelos, como que funciona a cobrança e também como é que a gente pode organizar, né, um modelo de IP, se ele vai ser público ou não, eu vou aproveitar IPs, como é que funciona quando a gente leva esse lado para a nuvem. Bom, primeiramente aqui nós vamos falar, pessoal, sobre como que a gente vai fazer esse endereçamento IP, como que nós vamos criar o IP na nuvem. Vou mostrar para vocês lá no portal quais que são as opções, como é que a gente faz essa questão de associação de IP público e também como é que nós fazemos a criação de IPs privados. Bom, essa parte de IP ela é um pouco menor em relação a outros conteúdos, mas ela facilita muito a questão de entendimento do dia a dia. Quando a gente vai fazer o planejamento dos nossos IPs, pare e pense o seguinte: bom, nós temos, né, na nossa empresa, nosso data center on-premise, e agora eu quero ir para a nuvem. Ok, primeira coisa que você deve pensar é a questão de overlap de IP. Você não pode utilizar, né, as ranges dentro, né, do mesmo perímetro para garantir que você não vai ter máquinas com IP igual tanto de um lado como de outro. Então aqui a gente tem nosso primeiro ponto de atenção. Depois, a questão de quando que eu vou usar um IP público, quando que eu vou usar um IP privado, só para utilizar ali dentro da empresa. Perceba como a ideia assim, da lógica ela é muito parecida. Porque o que acontece? Quando a gente tem um IP privado, a gente vai utilizar ele apenas ali dentro do Azure. Funciona mais ou menos dentro da mesma lógica de nós termos a nossa rede on-premise e, obviamente, cada máquina ela precisa ter um IP que vai ser válido ali da rede, mas não quer dizer que esse IP vai responder da rua. Então, aqui nós temos uma lógica bastante semelhante. Agora, quando a gente precisa ter um IP público, a gente vai pagar por ele. É um valor um tanto quanto irrisório, mas ele tem um pouquinho de custo. E nós vamos publicar isso para a internet. Ok. Quando a gente está trabalhando em laboratório, por exemplo, é muito comum a gente utilizar um IP público para nossa máquina, porque obviamente você vai precisar de uma conexão com a internet para chegar nesse host. Você não vai conseguir ter um acesso a ele. É claro que por segurança não é indicado que você vá liberar, né, o IP público para a internet para quaisquer redes. O ideal é que você possa colocar diretamente para o seu IP ou para uma range determinada para a questão de ataques, entre outras coisas. Mas você precisa sim de um IP público. E lembrando, né, que você pode ter um IP já reservado, ou seja, subir sempre o mesmo IP, ou a máquina subir cada vez com um IP diferenciado. Não recomendamos isso para ambiente de produção, que isso fique bem claro. Meu Deus. Bom, então a lógica ela vai ser bastante semelhante entre uma situação e outra. Pois bem, e quando a gente vai escolher, né, a questão da criação de um IP público? Bem, dentro lá do portal do Azure, a gente pode escolher se a gente quer um modelo de IPv4, se a gente quer um modelo de IPv6 ou se vai funcionar para ambos. Aqui a gente tem a telinha. Depois, quando eu for mostrar ali no portal, você vai ver que aparece assim algumas opções a mais agora. E é também aqui a gente está vendo só a primeira parte. Mas é importante a gente ter a validação de qual que é o modelo, se a gente vai utilizar o SKU Basic ou o Standard. Aqui vai determinar o SKU se nós vamos ter esse endereçamento aqui, ó, dinâmico ou estático. Lembrando que quando nós temos uma aplicação, não é interessante a gente utilizar um IP que ele não vai ser fixo, mas não necessariamente fazer os apontamentos para o IP, utilizar um DNS, por caso eu tenha uma alteração de IP, eu não fixei a acessibilidade ao meu serviço. Mas, via de regra, a ideia aqui é avaliar qual a situação que eu vou estar utilizando esse IP. Lembrando, até eu tinha comentado a questão de máquinas, mas quando a gente está utilizando um modelo de teste, né, não é legal a gente ter máquinas com um IP já determinado para ela, para acessar da rua, mas o ideal sim é a gente ter aquelas seções de Bastion, né, ou Bastion,
Bastião. Agora ficou engraçado. É a tradução, né, do inglês para o português, ele fica como bastião. Até na prova, se você fizer, geralmente ele aparece assim. Mas, piadas à parte, quando a gente utiliza o Azure Bastion, a gente vai estar acessando a seção da console, digamos assim, pela internet, né, por um endereço seguro e não acessando via RDP. E isso é super indicado para ambientes de produção, porque assim você vai ter um maior critério de segurança, né? E a máquina ela não precisa mais de um IP público. Não só a questão do custo, porque obviamente o Bastion ele vai ter um custo, mas você vai acessar a sua máquina por uma acessão pelo navegador. E dessa forma isso vai trazer mais segurança. Talvez não seja tão prático, né, em termos, se comparado um jeito ou outro, mas a equipe de segurança agradece. E, levando em consideração essa parte, a questão de associação de um IP público, né? Quando que eu vou precisar de um IP público? Bom, sabemos que a gente pode associar para a máquina virtual, a gente pode associar para o nosso load balancer também. Lembrando, quando a gente vai utilizar um load balancer, application gateway, VPN gateway, serviços que eles vão precisar, né, responder da rua. Principalmente o Application Gateway, que é muito utilizado, né, quando a gente tem um e-commerce, por exemplo. E aqui nos comentários a gente até tem um detalhamento, né, sobre que o recurso, né, de IP público ele vai ser associado à interface de rede, né, máquinas virtuais, balanceadores de carga, serviços que vão responder para a internet, né. E lembrando, né, que a gente vai ter essa questão de associação para o IP privado, aí o IP interno, quando a gente vai ter o interno load balancer, e quando a gente tiver a máquina virtual também, a gente vai ter um IP privado para ela, ou senão a parte de application gateway, a parte de um front-end, né, de configuração. Então aqui a gente vai ter um modelo onde a gente pode ter um IP dinâmico ou se não um IP estático respondendo por aquele serviço. Essa questão de alteração, né, de ele não ser reservado, a gente tem que sempre cuidar, né, quais são os serviços que vão estar ali. E quando a gente está fazendo, né, no modelo estático, aqui sim eu estou dizendo, né, que atribuindo esse IP, né, reservado dentro da minha rede. Bom, e daí a gente tem que levar em consideração essa questão de e os endereçamentos de IP, eles vão estar disponíveis dentro de alguns SKUs. Tem que ter bastante atenção com relação a isso. E quando a gente fala do IP privado, bom, aqui a gente pode adicionar ele tanto para a própria máquina virtual, né, na placa de rede, no interno load balancer, lembrando que ele já está, né, dentro do nosso modelo de rede, e também dentro de um application gateway também. E falando dos nossos IPs privados, né, o IP que vai funcionar somente internamente, a gente pode atribuir eles tanto na questão da máquina virtual, tanto um como o outro, né, o privado e o público, o interno load balancer, né, depois que as requisições já estão dentro da minha rede, e também quando a gente fala sobre o application gateway. Mas quando a gente está dentro do portal, é interessante você pensar da seguinte maneira: eu faço sempre muitas comparações que eu acho mais fácil o aprendizado. Por exemplo, se você vai criar uma máquina virtual e você não tem nenhum IP criado ou nenhuma VNet, ele já vai criar automaticamente ambos. Então você vai precisar, de certa forma, criar IPs quando você vai atribuir para serviços, né? Ou até mesmo para já deixar reservado para alguma função. Então, não necessariamente assim, quando você vai fazer um projeto, você tem que sair criando um monte de IP e endereçando depois. Isso é uma questão de estratégia dentro do seu time. Mas, de certa forma, vamos dar uma olhada lá no portal como que isso funciona para você ter todos os detalhes que precisa para se dar bem na prova e no dia a dia, claro. Bom, agora vindo aqui no portal, uma forma que você pode fazer para procurar a questão de IP públicos, caso na sua linguagem esteja em português, é ver aqui, ó, endereços IP públicos. No meu caso, não tem ninguém em casa, mas vamos dar uma olhadinha. A gente pode criar um IP público aqui pelo nosso atalho. Então, vou clicar aqui, criar um IP público. Deixa eu dar um zoom aqui só para ficar melhor. Lembra que eu mostrei ali na telinha para vocês, né? A primeira coisa que temos é a versão de IP. Daqui que ele nos passa aqui, né? Os endereços eles podem ser anexados ao balanceador de carga, lembra que eu comentei, né? Do load balancer, adaptadores de rede, né? Nossas plaquinhas de rede. E os endereços IPv6 públicos somente a balanceadores de carga, beleza? Bom,
IPv6 e a IPv4 são cobrados na mesma taxa. Tem um linkzinho aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para você ter mais detalhes. Beleza. A parte de SKU, aí aqui ele também traz para nós, né? O SKU público precisa corresponder ao balanceador de carga com o qual é usado. E também aqui é um detalhamento para nós. Uma coisa interessante é que se eu deixar o SKU standard, olha só, ele já deixa a atribuição de endereço IP estático marcado por default. Ele não permite que eu troque isso para dinâmico. Então, se eu quiser que ele seja dinâmico, ele tem que estar como básico aqui no SKU. Então, quando eu troco, vamos prestar atenção. Quando eu troco o SKU para standard, eu consigo alterar entre a camada regional ou global, but eu não consigo trocar aqui a atribuição de IP para dinâmico. Ele vai ficar estático aqui na mão, não consigo trocar isso aqui. Agora, se eu trocar o SKU para básico, eu não consigo trocar a camada. Percebe que inverte. Então, você precisa saber bem qual que é a finalidade desse IP que você está criando, para qual tipo de serviço, para não criar no modelo errado. Depois você vai ter que fazer outra vez, beleza? E depois, se eu coloco ele como endereçamento IP, como IPv4, depois como básico, ele vai me deixar a camada regional marcada e eu posso trocar ele como dinâmico ou estático. Beleza, vou voltar ele para standard, vou deixar ele regional. Aí ele volta. A gente pode também colocar, olhando o que a gente não tinha ali na parte do PowerPoint ali, a questão de preferência de roteamento. Isso aqui é bem legal. A gente pode tanto rotear pela rede da Microsoft, que pode fazer mais sentido para minha aplicação, como também pela internet. Quando que eu vou utilizar um ou outro? Quando que isso vai fazer mais sentido? Também vou deixar na nossa descrição do vídeo. Mas aqui, pelo próprio detalhamento, né, na página, e ele já diz aqui para nós que ele vai determinar como que o tráfego, né, das minhas requisições vai ser trabalhado, se o Azure vai ser responsável ou se ele vai pela internet. Daí aqui ele diz, né, que a questão da seleção, né, da rede global, né, da Microsoft vai fornecer o tráfego ali, é responsabilidade deles, né, mais próximo do usuário. E a outra opção utiliza a rede ISP em trânsito. Aí a gente tem que atentar para essa outra parte aqui, né? O preço da transferência de dados. Ó, vai variar com base na seleção de roteamento. Quero ter uma ideia melhor sobre como que isso funciona? Vamos olhar no link aqui que está sendo, né, disponibilizado. Depois, obviamente, a gente vai trocar a questão de tempo ocioso, tempo de limite ocioso, se a gente vai manter, né, uma conexão aberta, né, sem depender do Keep Alive, né, e depois a gente vai trocar aqui para qual que é a assinatura, grupo de recursos que ele vai estar localizado, qual que é a região e se eu vou ter alguma redundância de zona. Pessoal, o que que é interessante a gente olhar aqui? Mas você precisa entender e olhar essa documentação para comparar qual que é o caso da aplicação que você está usando. Eu preciso da criação desse P para o quê? Qual que é a finalidade? É um balanceador de carga? Eu preciso ele para um gateway de aplicação. Eu já vou deixar isso pronto e vou só associar depois. Qual que é a minha finalidade? Lembrando que quando a gente vai estudar um pouco mais para prova, você vai ser testado, digamos assim, mas na questão de se você vai adicionar, né, o IP, você vai colocar ele no que exatamente? Né? A gente olhou, vou colocar no gateway de aplicação, no load balancer, numa máquina, aonde que eu consigo anexar, né, vamos colocar dessa forma, um IP que eu estou criando dentro da minha rede. Lembrando que, em vias de regra, de dia a dia, isso aqui vai funcionar semelhante a uma VNet. Se você não tem, ele vai criar automaticamente para sua aplicação. Mas é importante quando você tem uma aplicação um pouco mais específica, com uma usabilidade que não é tão padrão, daqui a pouco você tem um detalhamento a mais, né, uma requisição específica ali, você olhar todos esses pontos para que ela venha atender dentro da melhor performance. Né? Aqui a gente não está falando tanto de custo, mas da melhor performance é aquilo que o seu cliente ou a sua empresa precisa. Então, avalie corretamente qual que é o modelo de IP que você vai estar utilizando, se é IPv4, se é IPv6, qual que é a camada de SKU e em qual tipo de recurso dentro do Azure você vai conseguir adicionar os seus IPs. Pessoal,
Essa aula é um pouquinho mais curta, mas eu espero que você tenha gostado do conteúdo. O vídeo de hoje é um pouco mais curtinho, mas a gente volta na próxima edição falando sobre os famosos NSGs. Esse caiu bastante na prova e é super útil no seu dia a dia. Vamos falar sobre os Network Security Groups. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!